Olá, meu povo! Mais um vídeo, né, saindo no canal. E é isso, gente. Tô tentando manter, né, é, a, a, a constância no canal, né, pra o YouTube recomendar, sabe, divulgar, enfim. E é isso, né, gente? Vamos lá. Como já está no título do vídeo, né, o vídeo de hoje é sobre minha coleção da Turma da Mônica, tá? Gente, ela tá boa, tá? Mas não é muita, né? Porque ainda falta muita coisa ainda pra coleção, né? Então, é isso, gente. Tá faltando bastante coisa, tá? Mas já dá pra fazer um vídeo, né? E, e é isso. Como eu tô trazendo, eu tenho trazido. Tinha trazido? Não tá certa essa palavra. Vamos recolocar as ideias, né? A gramática. Como eu trouxe nos vídeos anteriores, né? Que eu tô fazendo agora, que eu tô tentando fazer uma coisa diferente no canal, né? Que é o quê? Eu vou falar sobre, né, os DVDs, mas eu vou trazer algumas informações básicas, né, sobre os conteúdos, né, que eu tô trazendo. E aí, gente, o que que acontece, né? Eu vou falar agora para vocês um acontecimento, né, que aconteceu num vídeo anterior meu, né, sobre 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 a série, né, do Chaves, né, que aconteceu com o pessoal lá sobre o programa do Chespirito, né, que é o quê? Eu tive problemas de direitos autorais, né? Então, assim, gente, eu não me desesperei, não, sabe, nada. Por quê? Porque, gente, eu não ganho, né? Eu não dependo desse canal, né? Esse canal, pra mim, é uma terapia, sabe? É um hobby, sabe? É uma coisa bem divertida, que eu amo fazer, que é gravar vídeo, sabe? Mexer na minha coleção, ver vídeos, procurar coisas, informações. E é isso, né? Então, assim, eu acho bem divertido, sabe? É uma coisa bem legal que eu tô fazendo, né? Então, assim, é pra me divertir, né? Então, como eu não tô ganhando nada no canal, então não me importei muito. Porém, tem que ter cuidado, porque senão eles derrubam o canal se tiver mais de 3, se eu não me engano. Mais de 3, sabe? Eu esqueci a palavra agora. Quando eles mandam, né, essas coisas para você, né? Eles te dão essas coisas, né? Esses strike ou, ou, ou dar direitos autorais, essas coisas, né? Eu não entendo muito bem, tá? Mas eu conversei com o pessoal do grupo, né? Sobre DVD, né? E aí eu contei a eles o que aconteceu, né? Com o meu vídeo do Chaves, né? E aí eles me falaram, né, que era bom eu ter cuidado. Então, assim, pra eu não perder o canal, né? Então, eu vou fazer isso, tá, gente? Não vou botar musiquinha, tema desses DVDs, dessas franquias que tem, tá? Não vou usar muitos vídeos. Se eu usar alguns vídeos, vai ser da televisão, né? Que eu vou gravar da televisão. E vai ser bem curtinho, né? E, e fotos, talvez eu acho que não atrapalhe muito, né? Porque eu tinha feito um vídeo anterior, né? Antes do Chaves, sobre Scooby-Doo, né? Falei sobre os dubladores, sobre alguns filmes. Botei aqui a fotinho aqui pra vocês, né? E não aconteceu nada, ainda bem. Então, com o do Chaves aconteceu porque eu botei alguns vídeos, botei música, né? Então eu não vou botar dessa vez, tá, gente? Não vai ter. Já aprendi com meus erros, não vou fazer isso, né? Então vai ser só falando mesmo e botando uns fotinhos e tal.
E quem sabe futuramente eu gravo na televisão alguns trechinhos, tá? Algumas coisas significativas e tal, mas nesse não vai ter, tá? E é isso, gente. Era isso que eu queria falar com vocês, né? Era isso que eu queria falar com vocês, né? Porque aconteceu isso, né? Teve bastante visualização, né? Fiquei bastante feliz, né? Porém, aconteceu isso, né? Teve esse negócio de direitos autorais. Mas como eu não dependo desse canal, né? Eu não ganho dinheiro com ele. Mas se por acaso futuramente eu ganhar, né? Então já é bom já ir treinando e não fazer nada de errado, né? Mas enfim, gente, é sobre isso, né? Então vamos continuar, né? Então, gente, como eu tô fazendo ultimamente nos meus vídeos, eu tô trazendo informações, algumas curiosidades e tal. Mas assim, eu não vou me aprofundar muito, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, eu vou falar... eu trouxe aqui minha colinha, tá? Pra eu não falar nada de errado, né? E vamos lá, começar o vídeo, né? Então, primeiro eu vou falar as informações, tá? Depois eu vou mostrando os DVDs. Gente, o principal é o quê? Como a Turma da Mônica surgiu. Não surgiu nos cinemas, não subiu na TV como série, né? Ela surgiu e nem como gibi, nem como revista. Ela se iniciou como tirinhas, né? Que eram as tirinhas do Cebolinha, né? E aí, ele foi criado em 24 de outubro de 1960, né? E aí, ele era um dos personagens principais. Só que, assim, na época, já existiam revistinhas e dois personagens que estavam bombando muito, né? Que era o Bidu e o Franjinha, né? Então veio o Cebolinha, né? Então ele acabou com tudo, né? Ele chutou a porta e disse, não, meu amor, eu sou o principal. Eu sou muito importante, né? E aí desbancou eles dois, né? Então ele começou a crescer muito, né? O Cebolinha. E aí, antes do Franjinha e do Bidu, ou depois, né? Do Franjinha e do Bidu, veio o Cebolinha. E aí veio uma personagem, né? Uma personagem bem maravilhosa, né? Icônica, né? Que acabou o quê? Tomando o lugar dele, do Cebolinha. Ela acabou tornando-se a principal desse universo, né? Do Maurício de Souza, que é a Mônica, né? Ela surgiu nas tirinhas do Cebolinha em 3 de setembro... Não, setembro não, gente. Errei, peraí. 3 de março de 1963, né? E aí, como ela ficou grande, né? Ela acabou ganhando sua própria revista em 1970, né? E aí, ela acabou se tornando a principal, né? Então, tanto que a turminha leva o nome dela, né? É Turma da Mônica, né? Não é Turma do Bidu, não é Turma do Franjinha, não é Turma do Cebolinha. É Turma da Mônica, né? E ela acabou virando a protagonista, né? Que eu amo demais a Mônica, gente. Eu amo. Ela é maravilhosa, né? E aí, gente... depois surgiu o Cascão, né? Que foi aqui. Ele surgiu em 1961, né? Como a Mônica, ele surgiu para contracenar com Cebolinha, né? Para ter historinhas, né? Bem legais, né? Então, o Cascão, gente, ele ganhou sua própria revista em 1982. Foi quando ele ganhou a sua própria revista, né? Seu próprio protagonismo, né?
E por último, e não menos importante, uma personagem que eu amo demais, né? Que é a Magali, né, gente? Ela surgiu em 1963, né? Ela aparecia nas revistinhas, nas tirinhas da Mônica, né? Como os outros, né? Pra contracenar com a Mônica, né? E ela foi a segunda personagem feminina, né? Do universo, né? Do Maurício de Souza. Ai, gente, o avião tá passando aqui atrapalhando o meu raciocínio, enfim. E aí ela veio pra contracenar com a Mônica, né? E aí ela ganhou a sua própria revista em 1989. Ou seja, ela foi a última da turminha, a principal, a ganhar a sua própria revista, né? Seu próprio protagonismo, né? Protagonizar suas próprias histórias, né? E aí, gente, o que acontece? A Turma da Mônica, né, depois desse sucesso com as revistinhas, com os gibis, tirinhas e tal, eles ganharam o audiovisual, né? E aí eles ganharam seu próprio filminho, suas historinhas, né? Suas séries. Mas, gente, eu não vou me aprofundar muito nos filmes, tá? Nessas coisas e tal, quando foi lançado e tal, porque não é a intenção do vídeo, tá? Foi só para trazer uma introdução, né? E para falar para vocês quando foi, como foi que eles surgiram, né? Que foi pelas tirinhas, né? Gibis e tal. E depois, e agora, gente, mas eu vou falar só brevemente aqui, tá? Algumas coisas. Que é A Princesa e o Robô, né? Um dos filmes deles, né? E teve também... e também teve, né? Os outros que a gente conhece, né? Que é Uma Aventura no Tempo, né? E o próprio Cine Gibi, né? Que é um dos mais conhecidos, né? Que teve outra roupagem, que teve novos episódios, né? Um estilo de animação diferente do que eles estavam fazendo antigamente, né? Antes dos anos 2000, né? Enfim, muito legal, tá, gente? Então, procurem aí, né? Inclusive, gente, eu não conhecia todos os filmes da Turma da Mônica, né? Eu nunca tinha assistido todos, não vi todos. Então, tá aí uma missão para mim, eu vou assistir, tá? E, quem sabe, né, depois eu trago para vocês as minhas considerações, o que eu achei sobre os filmes, tá? E é isso, gente. Mas é sobre isso. Então, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre esses filmes antigos, então não vou falar sobre todos, né? Vamos focar só nos DVDs que eu trouxe, tá? Ui, gente. Quase que vocês caem. Não caiam, gente. Eu vou falar agora sobre os dubladores, né? Da Turma da Mônica. Porque na primeira versão tinham os dubladores, né? Que é uns que a gente não conhece, né? Nunca ouviu, talvez não tenha ouvido muito bem as dublagens deles. E tem os novos dubladores, né? Que é os que a gente conhece, que a gente ama, que só de ouvir a voz você já remete, já lembra eles, né? Bom, gente, primeiramente, Maria Amélia Costa Manso foi a primeira dubladora da Mônica, né? E depois veio a Marli Bortoleto, né? Que é a voz que a gente mais conhece da Mônica, né? Aí, pra dublagem do Cebolinha, tinha a Ivete Jaime, né? Que, pra quem não sabe, antigamente, gente, era bem normal, né? Contratarem mulheres, né? Pra dublar
personagens masculinos criança, né? Criança, tá? Então, eles chamavam, né, essas mulheres para fazer essa voz mais infantilizada dos meninos, né? E aí, depois, né, veio a Angélica Santos, né? Que é uma maravilhosa, que é a voz perfeita do Cebolinha, tá? Se encaixa super bem, né? Gente, e só um adendo sobre essas dubladoras da Mônica. Gente, é incrível como as vozes delas são bem parecidas. Você não sente a diferença. É muito boa. Eu amo, tá? Então, assim, se você vê a dublagem antiga pra dublagem nova da Mônica, você não sente muita diferença, não. Aí temos também o Cascão, né? Que foi... A primeira dubladora foi a Isaura Gomes, né? E depois, né, foi o Paulo Cavalcante, né? Que é o novo dublador do que a gente chama do Cascão. Aí, gente, tem a Silva Cordeiro Marinho, né? Que foi a primeira dubladora da Magali. E depois foi a Elza Gonçalves, né? Que maravilhosa também, né? Que fez um trabalho perfeito na Magali. Ah, gente, eu não falei sobre todos, tá? Não vou falar sobre todos os gibis, nem nada de cada personagem, tá? Porque tem aqui esse personagem muito engraçado que eu amo também. Gente, eu amo todos os personagens do Maurício de Souza. Mas esse é bem engraçado, eu gosto bastante dos episódios e tal. Porque ele teve episódios próprios, né? Teve seu próprio protagonismo, né? E suas próprias historinhas, né? Então, e eu tô com os DVDs aqui que tem os episódios deles, então eu tenho que mencionar pelo menos o dublador, que é o, vamos parar de enrolação, que é o Chico Bento, né? Que foi o Dirceu Aparecido de Oliveira, que foi o primeiro dublador do Chico Bento, né? E depois veio o Alteiras Coelho, né? Que é o que tá dublando o Chico Bento. Não, mas assim, gente, eu tô falando dessas dublagens clássicas e tal, entendeu, gente? Porque tá tendo uma nova animação do Chico Bento, né? E é um shorts, né? Bem rapidinho. Então, tem outro dublador do Chico Bento. Mas, enfim, gente. Vamos lá. E aí, gente, vamos lá aos DVDs. Gente, o primeiro DVD a ser lançado da Turma da Mônica foi As Aventuras em DVD, né? Da Turma da Mônica, né? Que eu vou pegar aqui pra vocês, tá? Aqui, gente, ó. Tá? 4, né? DVDs ainda faltam mais. Faltam bastante, né? Aqui, ó, gente. Tá ao contrário para vocês, mas aqui, ó, Aventuras em DVD, Turma da Mônica, né? Então, esses foram os primeiros DVDs lançados, né? É óbvio, né? Teve os VHS, né? Mas em DVD, que é os que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? Foram esses, né? Então, vamos lá, gente. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos agora ao prato principal, que é o que vocês querem ver, né? Que é os DVDs. Gente, não tem arte. Eu não vou mostrar dentro, porque nem arte tem, sabe? É simples, mas ele é bem legalzinho, gente, porque ele tem jogos muito bom. Ele tem uns extras bem bonzinho, tá? Então, eu gosto desses DVDs aqui. E eu alugava muito, antigamente, nas locadoras. A Ilha Misteriosa. A Fonte da Juventude. Bicho-Papão.
e a Estrelinha Mágica. Bom, gente, aí o próximo que foi lançado, né? Esse aqui foi um lançamento de 2005 já, né? Que foi a coleção Grandes Aventuras, né? Então, gente, esses filmes, esses DVDs que foram lançados, eles colocaram episódios, né? Que tinham sido lançados antes só em VHS, né? E, se eu não me engano, alguns que não foram para VHS, tem aqui, né? Nessa coleção, né? Tanto na coleção quanto nas aventuras, né? E começando por esses super-heróis, né? Esse aqui já é outro, tá? É Coleção Grandes Aventuras. Já é diferente do outro título, né? Super-heróis, tá? E esse aqui, gente, é tão pobrinho. Só 2 episódios, Maurício. Por que você fizeste isso comigo? Esse aqui é o Bicho-Papão também, só que ele tem 4 episódios, né? Aquele das aventuras tem 2 episódios que tem nesse aqui, tá? Que são o Bicho-Papão e o Jacaré de Estimação. Mas ele não tem o caso do ovo e nem o caso do sapo. Então, vou manter, né? Os 2 Bicho-Papão, porque o outro tem episódios que não tem nesse e esse tem episódios que não tem no outro. Então, é sobre isso. O Estranho Soro do Dr. X. Capinha tão surrada, gente, porque antigamente nas locadoras tinham DVDs que ficaram expostos, né, ao sol e aí acabava queimando, né? Aí acabava fazendo isso com os DVDs, infelizmente. Esse só tem 3 episódiozinhos, tá, gente? Enfim. E por último, tá? Que, como eu falei, né, sobre o personagem que tinha suas próprias coisas, né? Que é o Chico Bento, né, gente? Que é Oi a Onça. Esse aqui tem 5 episodinhos, tá? Maravilhoso. E é isso. Aí, gente, veio, né? Anos depois, o filme, né? Do Cine Gibi, né? Que foi um filme que foi direto pro cinema, né? O primeiro filme estrelado no cinema e tal. Aí, a partir do 2, gente, ele já foi sendo lançado só em DVD, né? Mas eu não tenho eles. Se eu não me engano, gente, tem 8 ou 9 cinegibis. Só que eu não tenho. Não tenho. Eu vou atrás. Eu quero atrás. Só que, gente, assim, infelizmente, eles estão muito raros. Gente, eu fiquei chocado. Sem acreditar. Gente, eles estão muito caros. Os cinegibi. Gente, quem tiver seu cinegibi, que segure, porque não deixe escapar, gente. Porque ele tá muito raro e muito caro, tá? Então, eu vou torcer, tá? Para que eu consiga esses cinegibis bem baratinhos, né? Então, vamos lá com o primeiro, né? Que é o filme, cinegibi, o filme. Que tem aquelas participações da Vanessa Camargo, Luciano Huck, Fernanda Lima, entre outras coisas. Gente, esse filme aqui é tão bonzinho porque ele vem com histórias novas, né? Que essas histórias aqui do Grandes Aventuras e As Aventuras não tinha, né? Que é uma coisa bem mais nova e tal. E também tinham as cenas, né? Deles contracenando com outros atores, conversando entre si, fora do cinema e tal. Então eram momentos bem legais, bem divertidos, né? E também esse cinegibi ficou bem lembrado, né? Que eles estavam dentro da sala de cinema e ficava só mostrando a silhueta deles, né? Que é bem legal, né?
Enfim, gente. E é isso, tá aqui. E por último, gente, pra finalizar, né, meu vídeo, é o CineGB 5. Luz, câmera, ação. Bom, gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Me sigam nas minhas redes sociais, tá? Que é Fernando Allen Perry, né? Meu Instagram pessoal. E e Hora de Colecionar, que é meu perfil de colecionismo, tá? Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, tá? Vocês fazendo isso é muito importante pra mim, tá? Vocês vão me motivar, tá? Vão me motivar a eu gravar mais vídeos, trazer mais vídeos, mais conteúdos, procurar mais coisa, mais informações, trazer mais coisas interessantes pra vocês, tá? E é isso, gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do meu vídeo, né? Comentem, né? Conversem comigo. O que vocês acham da Turma da Mônica? Vocês gostam? Vocês colecionam? Ou vocês preferem só o gibi do que os DVDs? Ou então vocês preferem tudo, né? VHS, DVD, jogo, tudo, né? Enfim. Eu acho que tem muita gente aí que gosta da Turma da Mônica, porque eles são os maiorais aqui no Brasil, né? E também são bem conhecidos lá fora também, tá? Um beijo pra vocês, tá? E só pra botar entre parênteses aqui, gente, eu amo Maurício de Souza, tá? Ele sempre foi uma das minhas maiores inspirações para criar animação, tá, gente? Porque eu nunca falei para vocês, tá? Mas eu gosto muito de desenhar, tá? Ultimamente eu não tenho desenhado muito, mas eu sempre gostei de desenhar, sabe? Sempre me interessei nisso. Então, assim, o Walt Disney e o Maurício de Souza sempre foram inspirações para mim, tá? Pra animação, tá? Então eu amo, tá? E é isso, gente. Só pra deixar claro, tá? E é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.